Vamos lá começar mais uma live do Líder Educação, num formato inovador para a gente, num formato diferente, que estamos chamando da live Lidex Educação Pernambuco, onde nós temos aqui alguns expoentes da educação, o que é muito bom para a gente, né? E falaremos sobre os impactos da educação a partir da realidade do Covid-19. Né? Sabemos que muitas mudanças aconteceram. Nesse momento dessa live, estamos em lockdown, a maioria de nós em casa, curtindo a família, mas sabendo da grande situação, do grande desespero de muitas pessoas. Escolas fechadas, faculdades fechadas, mas todas abertas digitalmente. E aí nós sabemos que o impacto na educação, não é? A educação sofreu um impacto muito grande. Uma entrada profunda da tecnologia, algumas escolas não estão preparadas, outras mais preparadas, instituições de ensino bem divididas também, muitas delas preferindo hoje em dia partir para a tecnologia, para o ensino à distância, vários ajustes, vários planejamentos, gestão, processos de cadeado no caixa, e aí assim nós estamos andando com a educação, né? Educação que é essencial para o nosso país. Principalmente novos modelos pedagógicos surgindo, o que é muito bom, né? Uma defasagem que a educação tinha, que reclamava mais de 200 anos sem mudanças, agora nós estamos prestes a ter mudanças. E aí a grande pergunta é, qual é a próxima curva da educação? Será que a gente consegue responder hoje, pessoal? Aqui nós temos algumas pessoas que eu sou fã de carteirinha, não é? E, né, Ani Bittencourt, que também, Ani, é uma pessoa que entrou muito bem na parte de línguas estrangeiras, trouxe referencial aqui para a nossa região também, que nós devemos muito a Ani também por ter desbravado esse terreno. Para a professora Ani Bittencourt, que é casada com José Maria há quase 32 anos, tem duas filhas maravilhosas, Larissa e Débora, ama viajar, falar inglês e aprender coisas novas. Ela me disse que o seu maior orgulho é ver que suas filhas são mulheres super bem preparadas, competentes e seres humanos incríveis. Certamente são donas de um futuro maravilhoso. Ani é graduada em Letras e Pedagogia, tem mestrado em Ciências da Linguagem, MBA Internacional, especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Diretora pedagógica das unidades do CNA Idiomas em Recife e Olinda e da Red House International School, envolvida também com sua família no polo do Recife da Unicesumar, coautora de um monte de obras, de vários livros publicados e também já ganhou vários prêmios. Anne, que honra estar aqui com você, para você falar de uma coisa que eu acho que você domina como ninguém, sobre a aquisição de uma segunda língua no adulto e na criança. Agradecer também pelo convite de participar aqui com vocês. Deixa eu só abrir. Ok. Então, vou falar um pouco sobre aquisição de línguas, aquisição da linguagem na criança, principalmente, que é uma área de expertise. Hoje em dia, há muitos estudos encaminhados em relação aos efeitos do distanciamento social, por causa do Covid, no desenvolvimento da linguagem infantil. E aí eu queria, antes de começar, realmente, fazer uma distinção entre aquisição e aprendizagem. A gente, quando fala nessa aquisição da criança de uma língua, na língua materna ou numa segunda língua, a gente chama de aquisição porque é um processo inconsciente. A criança não está pensando se existe um verbo, um plural, um passado, ela simplesmente quer se comunicar. Então, antes do processo de alfabetização, a gente chama esse momento de aquisição. Depois que a criança já está alfabetizada, adultos, adolescentes, quando vão aprender uma segunda língua, a gente chama de aprendizagem, porque aí vem um momento bem mais consciente, onde se fala muito sobre regras, de verbos, de gramática e tudo mais. Para que a gente aprenda uma língua, a nossa língua materna ou uma língua estrangeira, a gente tem condições para aprender isso, com fatores externos e internos, que são muitos, eu não vou aqui ter tempo de falar sobre eles, mas nessa pandemia, a gente viu as crianças, principalmente porque eu trabalho com educação infantil, então as crianças impactadas tanto por fatores externos, que é a pandemia,
e fatores internos, que isso gerou várias complicações nelas. E aí, como é que aconteceu isso? Como Betânia muito bem falou, a gente viu muitas crianças dedicadas às telas dos computadores, dos celulares, dos tablets, muito mais tempo do que é recomendável. E aí a gente se pergunta, isso é saudável? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda que a criança fique muito tempo numa tela de um computador ou de um celular. Eles falam que o período tem que ser limitado, a no máximo 1 hora por dia. Só que essa 1 hora, em minutos, 20 minutos, aí depois do intervalo, outros 20 minutos, porque a criança que fica muito tempo na tela, ela demonstra um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, isso o Covid trouxe para a gente, mais do que nunca, e a tecnologia também dos smartphones trouxe para a gente, e a gente tem que ficar atento, né? Essa questão dos 20 minutos. As crianças, como a Betânia falou, a tela virou uma distração passiva da criança. Só que nós, educadores, a gente usa a tecnologia e a tela de uma maneira para trazer um desafio cognitivo adequado para aquela criança. Então, a gente tem que ver que nesse momento de Covid, que a gente está em lockdown, por exemplo, a gente tem que fazer essa adequação do tempo para não causar impactos negativos no desenvolvimento da linguagem. Há pesquisas que mostram que o que desenvolve a linguagem é o afeto humano, é o contato, a expressão facial. Você está olhando para outra pessoa e aquela emoção para a criança faz com que ela queira se desenvolver, não é? Nas habilidades. Há teorias que falam sobre uma hipótese do período crítico, até que idade a criança consegue desenvolver sua língua materna bem e uma segunda ou terceira língua. Há várias idades, né, que são colocadas por vários teóricos diferentes, mas a gente sabe que a partir dos 6 meses de idade, as crianças conseguem já distinguir os sons de todos os fonemas na sua língua materna. E aí, alguns teóricos falam que até os 7 anos ela pode se desenvolver. Então, com esse lockdown, o que é que acontece? As escolas de educação infantil ficaram fechadas e as crianças pequenininhas de 1 ano, 2 anos, 3, tiveram que ser expostas mais e mais à questão das telas. E isso é uma fonte de alerta para a gente, né? A gente sabe que nessa fase do desenvolvimento infantil, nosso cérebro é como se tivesse mais janelas, que a gente chama de janelas de oportunidades para se aprender. Então, eles estão ali aprendendo tudo. E aí, com esse lockdown, por melhor que os educadores sejam, na educação infantil, a gente ficou realmente muito mais prejudicado do que os adolescentes, os adultos, e aí eu trago algumas evidências. Há uma pesquisadora, Patricia Kuhl, que ela tem vários TED Talks, e ela fala sobre a genialidade linguística dos bebês. E ela tem livros, inclusive. Eles, na universidade onde ela trabalha, eles desenvolveram esse capacete aqui dessa criança, que é, na realidade, uma máquina que mede o desenvolvimento da criança, da linguagem da criança, perante vídeos, telas, e perante o ser humano, mostrando a diferença. Então, se vocês vão ver esse gráfico que ela apresenta, das obras dela, crianças de 8 meses até 1 ano de idade, que estão desenvolvendo, começando a balbuciar, né, os primeiros fonemas, né, enquanto estão aprendendo a falar, as crianças que foram apresentadas a telas, elas não tiveram nenhuma evolução em relação à linguagem, e crianças que tiveram sempre apresentadas a seres humanos, interagindo, olhando para elas, tiveram o desenvolvimento super aconselhado. Então, eu coloquei aqui a foto da criança na tela e a foto das crianças com a professora na escola de educação infantil. Fazem uma diferença muito, muito grande, por melhor que a gente tenha a tecnologia. Na Red House, com as criancinhas de 1 ano, a gente resolveu fazer sessões individuais, de segunda a quinta, e só nas sextas-feiras com o grupo, para que a gente pudesse ter esse contato, olho no olho, criança com a teacher, mesmo que seja só por 20 minutos, meia hora por dia, que também é complicado, né? Mas a gente fez. Nós conseguimos vários sucessos de manter esse vínculo. Fizemos atividades de show and tell com as crianças, onde eles mostravam brinquedos, fizemos leitura com livros, a gente tem um trabalho de aquisição de linguagem, criado por um linguista, um dos maiores linguistas do Brasil, com leituras de livros,
em várias atividades. Aí eu trago para vocês verem um aluno nosso que nunca tinha aprendido inglês, fez um mês de fevereiro do ano passado de aulas e depois fez metade de março. E aí, durante as aulas online, olha o resultado de um dia espontâneo dessa criança de que aprendeu. Então, observem que uma criança de 3 anos de idade, 3 anos de idade, mostrou a raiva dele falando em inglês, construindo uma frase em inglês com maior fluência, entendeu? Por quê? Porque a linguagem tem a ver com a parte social do nosso cérebro. Então, a gente precisa desse emocional para desenvolver a linguagem das crianças. Não é fácil na tecnologia, não é fácil com o Covid. Como a Betânia falou, os professores se reinventaram, mas a gente precisa desse momento, né, de interação pessoal, física também, na educação infantil principalmente. Então, essa é a minha contribuição, minha reflexão aí para vocês. Obrigada. Já entrar com uma pergunta aqui de Geraldo Leles, tá? Ele está elogiando a excelente agenda e perguntando como as instituições podem ajudar nessa preparação dos pais e responsáveis para os novos formatos da educação. Quem gostaria de responder essa? Eu posso. Professora Betânia? Ani? Vamos lá? Eu posso. Hoje em dia, a gente sabe que os pais ficaram realmente, durante o ano passado, muito perdidos, porque se viram tendo, né, que ajudar os filhos nesse processo de aprendizagem. Então, é importante, primeiro, que a gente, enquanto instituição de ensino, a gente também prepare os pais, né? Nós fizemos, por exemplo, um kit para a família, onde o pai tem um livro que fala sobre o desenvolvimento infantil, sem aquele pedagogês que eles não conseguem, né, entender, mas com uma linguagem clara, e alguns instrumentos que podem ajudar realmente os pais nesse processo. Muitas reuniões, acho que através do Zoom a gente consegue trazer os pais mais para próximo, mesmo com a pandemia, e essa parceria mesmo juntos. Não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia, mas a gente precisa, enquanto instituição, preparar os pais, dar dicas, são regras mínimas básicas de como deve acontecer uma aula online. Um adolescente pode assistir uma aula com a câmera fechada, prestando atenção em outra coisa, mostrar aos pais que, por exemplo, o adolescente se acha multifuncional, né? Que tem atenção e foco para tudo. Mas a gente sabe que quando no processo de aprendizagem acontece, ele tem que prestar atenção naquilo que ele está estudando, focado, desenvolvendo e tal, e as outras coisas vão desviar o foco de atenção dele, então vai ficar no nível da superficialidade aquilo que ele está estudando. Então, a gente tem que saber que quando a gente quer aprofundar mais alguma coisa, a gente tem que ter o foco naquilo. A mesma coisa quando a gente quer desenvolver uma criança. Se a gente não pode botar na escola, né, porque a escola está impedida de trazer para dentro, então a família é corresponsável nesse processo. E a escola precisa realmente trazer ferramentas suficientes para ajudar os pais nesse processo de aprendizagem. Então, a gente tem feito muitas reuniões falando em relação ao processo, por que a criança precisa trabalhar coordenação motora fina, por que é importante fortalecer os dedinhos, fortalecer o antebraço, o que isso vai afetar nele no futuro. Então, a gente tem que trazer esse conhecimento que é nosso pedagógico para compartilhar com as famílias, preparar as famílias e a família trazer isso também e trabalhar em parceria com a gente. Essa é a minha opinião aí. E o momento é maior ainda, não é, Ani? É a família cada vez mais próxima, sim. Né? As crianças estão ficando mais tempo em casa, mais tempo próximo aos pais. Então, mesmo com o trabalho, com tudo. Professora Ani? Bom, para mim, eu acho que antigamente, na educação infantil principalmente, os pais colocavam as crianças na escola e não se envolviam muito. E agora eu acho que chegou o momento da parceria, família e escola, escola-família, em prol do bem daquele aluno, do processo de aprendizagem daquele aluno. Então, eu vejo a mudança na questão do suporte, na questão do relacionamento, na questão da cumplicidade e também da responsabilidade em relação à educação. A educação de um modo geral, não só a questão dos conteúdos, mas a questão também
né, do desenvolvimento desses soft skills que são tão importantes para esse novo aluno agora, do novo século, desse momento pós-pandemia. Então, escola deixando de ser depósito de criança e se tornando parceiro, suporte, e as famílias também parceiros de suporte, cada um dando conta da sua responsabilidade e juntos, com o objetivo de realmente de fazer esse aluno se desenvolver.